Saudamos a todos com a paz do Senhor e sejam bem-vindos a mais um programa de Palavras Cruzadas, desta vez com o irmão Mário Oliveira, para as palavras de mim e as palavras do irmão Mário se cruzarem em torno da lição número 8, com o tema muito sugestivo: escolham a vida. Depois de termos estudado na semana passada, na lição número 7, sobre a lei e a graça, onde aprendemos ricamente que a lei e a graça não estão em conflito, mas sim estão mano a mano, como se ouve dizer, ou seja, estão interligadas, estão juntas. E sobre a lei e a graça, né, eu estou a fazer essa referência, irmão Mário, vou já lhe dar a palavra, estou a fazer essa referência porque também tem muito a ver com o tema que vamos aqui cruzar, né, nas palavras, sobre escolham a vida, na lição número 8. Antes de passar a palavra ao irmão Mário Oliveira, que para mim é sempre um prazer estarmos aqui a cruzar as palavras, nesse rico programa da nossa Igreja do Barreiro, sobre a lição da Escola Sabatina, dizer que a introdução nos remete para uma jovem, com uma experiência de vida de uma jovem, Sandy, de 22 anos, que nessa idade teve tumor no cérebro. Melhor o irmão Mário, o médico aqui, para nos falar também sobre isso, teve tumor no cérebro e ela não queria morrer. Portanto, é natural não querer morrer, porque Salomão, no seu tempo, inspirado pelo Espírito Santo, disse que Deus colocou no coração do homem o viver eternamente. É normal que essa jovem não quisesse morrer, mas infelizmente, por causa do pecado, né, esse sonho foi interrompido, pelo menos foi interrompido já há quase 6.000 anos. Perdão. E os planos dessa jovem não surtiram efeito, e nem surtiriam o mesmo efeito, porque o pecado, né, enquanto não foi erradicado, nos torna escravo. E, queridos amigos, só para dizer aqui ainda, antes de passar a palavra ao irmão Mário, só seremos felizes, vamos reter isso, só seremos felizes se o nosso livre-arbítrio estiver a ser exercitado numa liberdade que Deus nos dá em Jesus Cristo. Parece uma controvérsia, parece não ter senso, parece ser contrário, mas é isso. Só seremos livres se a nossa liberdade for exercida na liberdade que Deus nos oferece em Jesus Cristo. E o verso áureo é muito sugestivo, porque pela ordem que Deus passou as palavras a Moisés, né, hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte. E vejam a ordem aqui na parte final, a ordem. Lhes propus a vida, 1, a morte, 2, a bênção, 3, e a maldição, 4. Mas depois ele diz, de tudo isso, escolham a vida. Escolham a vida por quê? Porque se calhar nós vamos mais na bênção. E o ser humano tem a tendência de gostar de Deus pelas bênçãos dele, não por ele, o dono das bênçãos. Se nós gostarmos só das bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos, essas são passageiras. Nós podemos viver 30, 40, 50 anos, ou 80, muito felizes, né, entre aspas, mas isso depois passa. Por isso é que Deus disse, escolham a vida. Exato. Esta semana, de facto, nós vamos estudar este tema da vida, de escolher a vida. A vida no sentido mais amplo do termo. Nós, como o Bernanke disse muito bem, temos em nós uma necessidade e uma ânsia pela vida. A morte é qualquer coisa contrária à nossa natureza. Nós, mesmo com já velhinhos e carregados de anos, muitas vezes cansados com doenças, não queremos morrer. Porquê? Porque existe em nós a necessidade, a ansiedade de vida, de estarmos vivos. E essa característica na nossa natureza foi colocada exatamente pelo Deus, pelo doador da vida.
Por isso mesmo, a morte é qualquer coisa contrária à nossa natureza. E nós estamos a estudar exatamente esta semana a situação em que Deus propõe ao homem duas opções. Deus não propõe 3, nem 4, nem 5 escolhas. Não, propõe 2. E como o Banek disse, que está muito bem explícito no texto principal, no versuário da lição, não é verdade? Nós temos a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, não é verdade? E então, perante este dilema, nós temos apenas a opção de uma escolha. É claro que se é o próprio Deus que nos incita a escolher a melhor parte, que é a vida, pois bem, nós devemos fazê-lo. Se o fizermos, podemos ter a certeza que somos livres para, em qualquer altura, rejeitarmos essa opção. Se escolhermos a outra via, a via que Satanás nos oferece, nós sabemos que ficamos amarrados, que perdemos a liberdade. Isto é muito importante na escolha que fazemos. E nós vemos que, como diz a nossa lição, desde o início, o homem, logo desde a criação, o homem foi posto perante este dilema de fazer escolhas acertadas, escolhas que conduzam à vida. Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden e, perante uma opção de comerem ou não da árvore que Deus tinha recomendado que não comessem, não é verdade? Nós sabemos que, inicialmente Eva, depois Adão também, eles cederam e, pela curiosidade posta no seu coração pela serpente, eles caíram. E, a partir daí, passaram a toda a raça humana, connosco incluídos, essa sentença de morte. Deus remediou esta situação, que era uma solução que ele já tinha engendrado desde os primórdios da eternidade, propôs que o seu filho viesse para que o homem continuasse na possibilidade de escolher a vida. E, portanto, essa escolha para nós hoje continua, como houve escolha livre para todos os homens que, mesmo no Velho Testamento, como nós estudamos, possam escolher a vida. Aqui, concretamente, com o povo de Israel, e porque estamos a estudar exatamente Deuteronômio, um livro escrito por Moisés, o grande dirigente do povo hebreu. Ora bem, nós sabemos que Deus aqui faz uma proposta, faz um resumo de tudo o que tinha acontecido ao povo e diz-lhes que eles escolham a vida. Ele aconselha realmente o povo de Israel a escolher a vida. Porque muitas vezes nós, perante as propostas que nos aparecem na nossa vida, ao longo da nossa existência, nós temos a tendência a pensar que as coisas não são bem assim. Isso não é bem. Nós podemos escolher o sim, podemos escolher o não, podemos escolher o assim, mas não. Há apenas duas hipóteses. Exato. E isto é importante nós realçarmos. A lição retrata bem esta realidade. Nós temos apenas duas opções. É verdade, irmão Mário, já tocou aqui amplamente na árvore da vida, que é a lição de domingo, e eu gostaria só de acrescentar dizendo que não faz sentido, nós seres humanos, Deus, que somos imagem e semelhança de Deus, e por isso, por amor que Deus é, e por nos amar tanto, nos criou como seres livres, tanto seres morais livres e racionais. Exatamente. E não faz sentido, irmão Mário e amigos que nos assistem, dizer que porque que eu nasci, eu não pedi para ter os pais que tenho, não pedi para ficar no país Y ou Z, não faz o menor sentido, porque se mesmo vivendo em pecado, ou seja, vivendo num mundo em pecado há quase 6.000 anos ou perto disso, ou já nessa soma, o mundo, o nosso planeta nos oferece uma beleza rara, é assim que eu vou dizer, depois do dilúvio, ficamos encantados com a natureza que Deus ainda nos oferece. Portanto, o que seria um mundo sem pecado? Não faz sentido questionar por que nós estamos aqui. Por isso, vale dizer que a morte é um intruso, portanto, é um elemento estranho.
estranho à vida, ao normal da vida, porque é assim, podemos até ficar doentes, podemos ficar desempregados, podemos ter várias contrariedades, mas ainda assim vale a pena viver. E se vivermos em Cristo, melhor ainda, porque, embora a partida dos nossos entes queridos dói muito, não é de pouca montra isso, mas é uma interrupção temporária, porque Deus que não erra, Deus que não falha nas suas promessas, um dia ressuscitará aqueles que partiram e que descansam em Cristo, e que nós, se ficarmos vivos até lá, os receberemos em glória e majestade e transformados para ver para sempre. Por isso, a morte é mesmo algo estranho, é algo estranho, é uma intrusa no percurso da nossa vida. Por isso, preferimos o que, irmão Mário? Preferimos, como disse, a vida. Não só essa vida que nós vemos aqui, mas a vida eterna. A vida eterna. Essa proposta de vida foi dada desde Adão, como já vimos, depois foi dada a Noé e aos seus contemporâneos, não é verdade? Sim, sim. Porque lá está, o que é que havia como opções para o povo daquela época? Era aceitar o que Noé pregava, dizer que a terra iria ser destruída e quem quisesse, portanto, a vida, teria que optar por vir para a arca, não é verdade? Sim. Quantos vieram? Praticamente ninguém, apenas a família de Noé. Exatamente. Todos os outros rejeitaram, criticaram, enfim, ridicularizaram a pregação que Noé fez. E, portanto, optaram pelo mau caminho, como também fez Adão no princípio. Pois bem, depois disso, nós vemos que João, o apóstolo do amor, nos ensina que quem tem o filho tem a vida, não é verdade? E quem não tem o filho não tem a vida, não é? Depois vemos Cristo a ensinar também, isto para realçar a hipótese de que há apenas duas opções, de que não há, digamos, terreno neutro. Nós estamos ou de um lado ou do outro. Como Jesus nos ensinou, quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, nós não podemos ter realmente... E depois temos ainda a parábola do homem sábio, não é? Que construiu a sua casa na rocha, e do homem estulto ou insensato que construiu a sua casa na areia, não é? Exato. E que depois vieram as tempestades e a casa na rocha permaneceu, a casa na areia sucumbiu. Porquê? Porque a opção, não havia terceira hipótese. Havia apenas estas duas opções. Portanto, vida e bem, morte e mal, bênção e maldição. Exato. Nós estamos na parte final já do capítulo do livro de Deuteronômio, no capítulo 30, onde praticamente se foca o assunto da nossa lição, e vemos que aqui o Senhor é muito claro, não é? Basicamente, aquilo que tinha sido feito com Adão, aquilo que tinha sido feito também no tempo de Noé, é agora feito no tempo do Êxodo, no tempo do povo de Israel, exato, através de Moisés. E aqui era colocado a vida, o bem, a bênção de um lado, e do outro a morte, o mal, a maldição. Portanto, e perante estas duas opções, só havia uma hipótese de escolha. Exato. Portanto, aqui o Senhor disse-lhes, portanto, com o livre-arbítrio que eu vos dei, não é verdade? Escolham a vida, escolham a bênção, escolham o bem e não a morte, e não o mal e não as maldições. Portanto, parece-nos a nós, que analisamos isto agora, depois de termos a história já, de sabermos a história, parece-nos como é que é possível, não é? Que o povo tenha escolhido tantas vezes o lado errado. Não é verdade? Sabendo de antemão que Cristo, que o próprio Deus lhes tinha dito que vocês vão escolher, mas se se arrependerem, eu vou trazer-vos para a vossa terra e vou abençoar as vossas vinhas, vou abençoar o vosso gado, vou abençoar os vossos filhos, a vossa semente, etc. Portanto, Deus já tinha dado ao povo esta certeza de que mesmo que se eles se desviassem, quando se arrependessem, Deus estava de braços abertos à sua espera. Portanto, esta é a mensagem que Deus lhes transmitiu, uma mensagem de amor, do amor redentor de Cristo, que mais tarde se viria a manifestar na cruz.
É verdade. Daqui a pouco o irmão Mário vai anunciar já o momento musical, mas dizer que há uma parte também interessante aqui na lição de segunda-feira, que não há meio termo. Tanto o irmão Mário disse muito bem, na vida normal, na vida espiritual, em todas as facetas, não há meio termo. Ou é fazer ou é não fazer. E na vida espiritual também, ou és cristão ou não és. Ou és de Deus ou não és. Então, há uma parte que diz que no fim de tudo, aqueles que não escolherem a vida, e aqui estamos a falar a vida é Deus, a vida é Jesus Cristo, aqueles que não escolherem a vida, quer dizer, consequentemente estão a entrar para a morte eterna, mas aqui não é que terão que padecer a morte eternamente, ou seja, terão a queimar eternamente, não, é que a morte de consequências eternas. Exatamente. É que o pecado será erradicado e nunca mais haverá pecado, é isso. Muito bem, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo para o trecho musical que hoje nos é oferecido pelo grupo Songs for Him, do pastor Pedro Esteves, e o tema é Sem Saber Porquê. Prestem, pois, atenção. Respostas ecoam dentro de mim, grandes mistérios, milhões de porquês que me fascinam e enganam por fim. Há no meu peito um desejo intenso de querer saber, conhecer e explicar coisas maiores do que eu compreendo, que me dão vertigem, fazem duvidar. Mas o Espírito de Deus me sussurra quando há silêncio no meu coração. Vê bem o brilho no olhar de um menino de sorriso aberto sem saber porquê, e o voo solitário de uma ave que ruma ao sul sem saber porquê, e aquele velhinho que caminha lento mas que sabe tanto sem saber porquê. São coisas simples mas tão profundas que me ensinaram a ser pequenino, que mais importante que um grande porquê é ter a grandeza de ser como um menino que tão simplesmente aprendeu a confiar. Vê bem o brilho no olhar de um menino de sorriso aberto sem saber porquê, e o voo solitário de uma ave que ruma ao sul sem saber porquê, e aquele velhinho que caminha lento mas que sabe tanto sem saber porquê. São coisas simples mas tão profundas que me ensinaram a ser pequenino, que mais importante que um grande porquê é ter a grandeza de ser comum, que tão simplesmente aprender a confiar. Aprendeu
Muito bem. Devemos aprender a confiar no Senhor, num belo trecho musical aqui, brindado pelo o grupo do pastor Esteves. Portanto, estamos agora na segunda parte, palavras cruzadas, já na lição de terça-feira, dizer que Deus coloca para nós, colocou para Israel literal, a vida como primeira opção. E interessa dizer que se vivermos com Deus, ou seja, só viveremos com Deus, assim que está melhor formulada a afirmação, só viveremos com Deus na eternidade se nos arrependermos dos nossos pecados e esses forem abandonados. Viver em paz aqui parece ser uma miragem, mas se tivermos Jesus Cristo no coração, o que é muito difícil para a maioria dos seres humanos, nós veremos, ou seja, sentiremos a beleza de esperar Jesus voltar. Israel, amigos que nos assistem, Israel literal, foi para o exílio, mas Deus disse, se vocês se voltarem para mim, eu vos tirarei de lá e voltarão para Canaã e serão felizes. Nós também estamos presos, estamos exilados no pecado, mas Deus diz, escolham a vida, é a primeira opção, no verso áureo, que estamos a focar na lição número 8, escolham a vida. Então, Deus nos coloca a vida como a primeira opção. Portanto, não é a bênção, escolham a vida. Por isso, o livre-arbítrio que Deus nos deu é para escolher o bem, não é para escolher o mal. Mas as pessoas dizem, mas as pessoas são livres. Sim, Deus não força ninguém. Deus não forçou Israel literal, não força Israel espiritual, não força ninguém. Como se vê quando seguimos outras forças, outras coisas que é o nosso Deus. Há uma força, há uma imposição, mas Deus não impõe, Deus pede, Deus abençoa e disso espera apenas obediência. Será que é muito difícil obedecer a Deus, irmão Mário? É muito difícil? Irmão Mário, o som. Eu dizia que Deus respeita sempre a nossa vontade, mesmo quando ela é contrária aos princípios de Deus. Exato. Porquê? Porque Ele nunca vai contra a nossa consciência. Deus respeita, e nós temos esses exemplos. Deus podia ter evitado, ou não permitido, se quiserem, que, por exemplo, Judas traísse Cristo. Não é verdade? Podia ter evitado que Adão pecasse, que Eva pecasse. Mas Deus não evitou, porque Deus não força as vontades humanas. Deus respeita a vontade de cada um. Isso é uma coisa extraordinária que nós temos que perceber. Enquanto que o inimigo, esse escraviza os seus súbditos. Esse escraviza aqueles que são dele. E essa é uma das grandes diferenças entre o Espírito de Deus e o Espírito do diabo. Pois bem, mas voltando ao tema principal, nós dizíamos que aqui as bênçãos e as maldições, não é verdade? Moisés põe o povo perante esta situação e depois vai dizer-lhes que escolham o bem. Deus aconselha o povo a escolher o bem, a escolher a vida, a escolher aquilo que é correto, porque guardar os mandamentos de Deus, e agora nós aqui, esta é outra questão que eu queria realçar também. Muitas vezes, quando lemos superficialmente os escritos de Moisés, sobretudo o Levítico, sobretudo Deuteronômio, Números, etc., nós ficamos com a noção errada, muitas vezes, de que aqui se prega a salvação pelas obras. Isto é, Deus diz, se guardares os meus estatutos, as minhas leis, os meus preceitos, então eu vou-te abençoar, eu vou-te dar, todas as riquezas na tua terra, etc. Se não o fizeres, eu vou castigar-te. Portanto, aqui parece que estamos dentro de uma lei de pagamento. Exato. Isto é, tu fazes o bem, recebes por isso.
Isso. Tu fazes o mal, recebes por isso. E isto é uma forma superficial de encarar esta perspectiva. E é a questão da lei e da graça que nós vimos na semana passada. De facto, Deus o que pretende não são os nossos atos. O que Ele pretende é o nosso coração. O que Ele pretende é um povo de coração contrito e que ame fazer a sua vontade. Ame fazer a sua vontade porque Ele é o galardoador e é o doador da vida. Portanto, Deus não pretende um povo que seja comerciante, isto é, que venha para a igreja, ou que faça isto, ou que faça aquilo, com o objetivo de ganhar um prémio. Não é isso. Não. Deus pretende que nós o amemos em primeiro lugar por aquilo que Ele fez por nós. Porque Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos ter de graça a salvação. Porque o prémio da salvação, ela é um dom. A salvação é pela graça e não pelas obras. Exatamente. Portanto, nós, ao avaliarmos e ao estudarmos estas lições, não podemos fazê-lo de uma forma superficial, no sentido de que ficar com a ideia de que aqui no Velho Testamento a salvação era pelos preceitos, pela guarda da lei. Não. Dá-me, filha minha, filho meu, o teu coração. É isso que Deus pretende. Sim, e dizer, amigos e irmão Mário, que o mandamento não é difícil. Até o subtítulo diz, não é muito difícil. Exatamente. Não é. A questão é que Deus promete a bênção, Deus promete a vida, Deus promete a prosperidade, mesmo aqui enquanto lhe aguardamos. Mas o que se passa é que o ser humano entende que o facto de Jesus ter morrido na cruz pelos nossos pecados, ter morrido injustamente, nós devemos fazer da vida aquilo que quisermos. Não é isso. A graça não é barata. Portanto, Deus sacrificou, ou seja, Ele teve que se humilhar, teve que se reduzir a um ser humano para pagar por nossos erros. Isso é para nos, ou seja, é para que a justiça nos fosse imputada como o fez com Abraão. Não significa que, do facto de Jesus ter estado pendurado no madeiro, ter sido espezinhado, ter sido castigado, nós devemos ser donos da vida, donos da nossa vida. Não é isso. Deus nos oferece a graça, mas essa graça deve ser exercida. Ou seja, nós quando fizemos o bem, quando visitamos alguém, quando devolvemos os dízimos, quando cantamos, quando oramos, quando vamos à igreja, estamos a viver as bênçãos que Deus nos oferece. Ou seja, estamos a responder à graça, à oferta que Deus nos oferece pelo seu Filho. Não é uma libertinagem para fazermos da vida aquilo que nós quisermos. Agora, também já aprendemos aqui, se fizermos da vida aquilo que nós quisermos, Deus não força. Só que o caminho não vai ser bom, porque aqui vem a parábola daquele que construiu a casa na rocha aqui é Cristo, e aquele que construiu na areia é o inimigo. Vem o vento, a casa rui, né? A casa vai à vida, mas se estiver na rocha, vem o vento, está sempre em pé. Por isso, estamos a passar para uma questão de adoração. Queridos e amigos e irmãos, estamos no fim. Que eu queria só, se me permites, realçar este aspecto que tu já referiste, de que a guarda da lei não é difícil. Não é o texto que nos aparece em Deuteronômio 11, em que Moisés diz, porque este mandamento que eu te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti, não está nos céus, para dizer-se que subirá aos céus, etc. De uma forma muito bela, portanto, é dito aqui ao povo que o mandamento não é difícil. E porquê é que não é difícil? Porque o que Deus pretende é que nós o amemos. E quando nós amamos alguém, quando nós amamos uma pessoa, nós fazemos tudo com todo o gosto por ela, porque temos esse amor. Sim, não é verdade? Sim. Não fazemos coisas para lhe agradar, não fazemos com a sinceridade de coração. E é isso que Deus pretende, um coração contrito e sincero. Que, portanto, aqui, mais uma vez, estamos a ressaltar e a realçar o aspecto de que nós não cumprimos a lei para atingir objetivos, nós cumprimos a lei porque amamos o autor da lei. Esta é
E a questão final da adoração também é fundamental. O que Deus pretende, Deus que é um Deus zeloso, isto é, um Deus que quer que todos o amem, que tem um prazer especial em estar junto dos seus filhos, porque os ama também em primeiro lugar, e mais, porque a prova máxima de que Deus nos ama é que deu o seu Filho para que todos possamos ter a vida eterna. Portanto, esta é a prova máxima do amor. E agora, por causa disso, Deus é um Deus que pretende ser adorado. E daí aquela zanga tremenda quando alguém no povo de Deus adorava outros deuses de madeira, outros deuses esculpidos, como aconteceu com o povo de Israel, com o bezerro de ouro, etc. Portanto, tudo isso era qualquer coisa que revoltava Deus, porque era contrariar aquilo que é a essência do amor de Deus. Exatamente. Sim. Finalmente, nós vemos que mesmo no Apocalipse, na tríplice mensagem angélica, qual é a mensagem do anjo? Adorai aquele que fez as fontes da terra, que fez os céus, os mares, etc. Portanto, adorai é a adoração. Porque o diabo também quer essa adoração, não é verdade? É exatamente isso. É esse ponto nós que eu queria tocar. Escolher Deus, exatamente porque Ele é o autor da vida e Ele pretende que nós escolhamos da melhor forma e possamos ter a vida eterna. Exatamente. Satanás quer ser adorado a todo custo. Começou a luta no céu, veio para aqui, continua. Ele quer ser adorado a todo custo. E a lição nos diz que na parte final, ou seja, quando o conflito entre o bem e o mal estiver quase no seu final, aí é que vamos ver Satanás, se é que tivermos com vida, mas pronto, é isso que está profetizado, é o que vai acontecer, ver-se a Satanás com todas as garras, com todas as forças, com tudo e com todas as suas forças, exercer poder sobre a humanidade para ser adorado no lugar de Deus. Mas Deus que já disse por Moisés no antigo Israel que vocês estão no meio de pagãos, mas vocês não podem ser como eles. Vocês têm que ser diferentes. Eu sou o vosso Deus. E Moisés disse: atentem por todos os milagres que Deus já fez até aqui. O que é que ele não pode fazer mais? Por isso, vocês têm que ser luz para todos esses povos à vossa volta. Na parte final da história da humanidade, o que vai contar é adorar a Deus, e isso está expresso no Êxodo 28, porque Deus ali se identifica como aquele que fez o céu e a terra e tudo o que existe, e é esse que o anjo diz que deve ser adorado, o Deus Todo-Poderoso, YHWH, que deve ser adorado e nada mais. Mas o inimigo diz que não. A lei de Deus precisa ser revista, por isso temos uma terceira opção. Não há terceira opção, irmão. Não há terceira opção. É verdade. É exatamente isto. Deus pretende o quê? Pretende o nosso coração. O seu amor precisa de ser correspondido pelos seus filhos. E o que Deus pretende é uma verdadeira adoração. Não é... portanto, Deus não são os sacrifícios, não são as nossas ações que podem comprar a Deus. Não. Deus quer o nosso coração, quer que nós estejamos junto a Ele. Este Deus amoroso é o Deus que pretende que nós escolhamos a vida. Pois bem, a minha oração para todos aqueles que nos escutam é que nós meditemos nestas palavras e possamos fazer a escolha certa, a escolha da vida, porque é essa escolha que Deus nos aconselha a fazer. Amém. Até a próxima. Obrigado.